alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio, que está publicado no portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Lá o irmão tem um texto de apoio e tem os slides, porque nós não repetimos aqui o texto da revista. A proposta do portal Escola Dominical é trazer subsídios complementares para os amados irmãos. Os irmãos já leram a revista, leram o livro de apoio, assistiram à pré-aula do comentarista da revista. Então, nosso objetivo aqui é trazer complementos. E, por causa disso, alguns irmãos se perdem na nossa exposição. Mas não tem por que se perder. Nós seguimos o roteiro do nosso texto de apoio e dos slides, que são ali um resumo, uma apresentação desse texto. Então, o irmão, lendo o texto de apoio, lendo os slides, o irmão terá condições de acompanhar o nosso raciocínio aqui na nossa pré-aula. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos desta mesma lição. Também o portal Escola Dominical disponibiliza videoaulas, textos de apoio e slides de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, também disponibilizamos as leituras diárias, que são os comentários, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista. O irmão tem um momento devocional e ainda angaria novas informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, nós transmitimos ao vivo, nas nossas redes sociais, o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Ela se realiza no Templo Antigo, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho, aqui em São Paulo. Mas se o irmão tiver alguma dúvida durante a semana, não der tempo para interativamente tirar as suas dúvidas nessa transmissão ao vivo, nós temos a sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Coloque lá a sua pergunta. Nós não respondemos perguntas nos comentários das redes sociais. Se aparecerem respostas, não são de nossa responsabilidade. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2022, nós estamos estudando o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós estamos fazendo um estudo de caso, pegando o livro do profeta Ezequiel e aplicando os ensinamentos deste livro para nós, que estamos vivendo os últimos dias da dispensação da graça. Assim como Ezequiel viveu os últimos dias antes da perda da terra prometida por Israel. Ele mesmo foi um exilado. Ele foi levado na terceira deportação de judeus para a Babilônia e foi usado por Deus na sua profecia para alertar o povo da iminência do juízo, depois alertar as nações da iminência deste juízo e, por fim, profetizou sobre a restauração de Israel. Na lição passada, nós vimos a famosa visão
do Vale dos Ossos Secos, onde Deus revela a Ezequiel a restauração nacional e espiritual de Israel. E agora, hoje, nós vamos estudar a lição de número 11, que também faz parte desse segundo bloco do trimestre, onde nós estamos estudando as profecias da restauração de Israel. Nós já vimos a profecia a respeito da guerra que Gog, o chefe de Magog, irá desencadear contra Israel, e Israel terá uma retumbante vitória militar. Depois nós vimos a profecia do Vale dos Ossos Secos, onde Deus mostra a restauração de Israel como nação, em primeiro lugar, e depois como reino sacerdotal e povo santo, porque este é o propósito de Deus para Israel. Foi o pacto que Deus fez com Israel lá no Monte Sinai. Está ali em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O propósito de Deus para Israel é que ele fosse reino sacerdotal e povo santo. Isso ele nunca foi. E agora estava em apostasia espiritual. Mas Deus mostrou a Ezequiel que Israel seria restaurado. E hoje, na lição de número 11, nós temos como título a visão do templo e o milênio. Depois da visão do Vale dos Ossos Secos, o profeta Ezequiel, a partir do capítulo 40, ele passa a ter uma visão do templo, de um novo templo. Veja que quando Ezequiel teve estas visões, a partir do capítulo 40, segundo os cronologistas bíblicos Frank Claassen e Edward Reese, da Bíblia em ordem cronológica, esta visão do templo, a visão do lugar santo da terra e a visão da nova terra de Israel, estas visões que compõem aqui a terceira parte do livro do profeta Ezequiel, que começa no capítulo 40 e vai até o capítulo 48, estas visões Ezequiel teve já no 25º ano do seu cativeiro. É o que está escrito lá no capítulo 40 de Ezequiel. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida. Então, veja, 14 anos depois que Jerusalém foi destruída, que o templo foi destruído, Ezequiel tem a visão de um novo templo. E é este templo que ele vai descrever para o povo. Deus mostrou este templo para que Ezequiel o mostrasse para o povo. Esta foi a ordem de Deus. Você encontra esta ordem de Deus no próprio livro do profeta Ezequiel. Nesse próprio capítulo 40, no início da visão, Deus já diz qual era o propósito de ter dado esta visão ao profeta. Veja ali, Ezequiel, capítulo 40, versículo 4. E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. Então, aqui Ezequiel 40, versículo 4. Então, o propósito de Deus era mostrar para Ezequiel esse novo templo.
para que o povo se consolasse, porque eles estavam já há 14 anos sem templo. Há 14 anos estavam exilados, com Jerusalém destruída, com o templo destruído, para que o povo não desanimasse, para que o povo não perdesse a esperança. Deus mostrou a Ezequiel o futuro templo. Este templo que seria o templo do tempo da restauração de Israel. Em primeiro lugar, nós devemos ver que este templo que Deus mostrou a Ezequiel não era o templo de Jerusalém que tinha passado. Ele já tinha sido destruído. E as medidas, e a estrutura, e o serviço deste templo era diferente do templo que tinha sido destruído. Aliás, houve um pouco de resistência a se aceitar o livro do profeta Ezequiel, justamente por causa da visão deste templo, porque este templo era diferente do templo de Jerusalém, porque os serviços eram diferentes dos serviços do templo de Jerusalém, que tinham sido estabelecidos lá por Moisés, quando ele recebeu as orientações divinas para a construção do tabernáculo e do culto levítico. Como este templo era diferente e as normas eram diferentes, alguns entenderam, alguns doutores da lei tiveram dificuldade para aceitar que o livro do profeta Ezequiel fosse um livro canônico, um livro inspirado. Mas depois se entendeu que isto era uma visão para os tempos futuros. Não se esqueça que a partir do capítulo 35 se fala na restauração de Israel. Né? Se fala que Israel iria ser restaurado, Deus iria tirar o pecado do povo. Então, aí se entendeu que esse templo é um templo futuro, em primeiro lugar. Então, não é o primeiro templo, porque ele tinha sido destruído. E Ezequiel fala claramente que esta visão veio 14 anos depois que o templo tinha sido destruído. Este templo que Ezequiel viu não é também o segundo templo. Os irmãos sabem que depois que o rei Ciro da Pérsia autorizou os judeus a voltarem para a terra de Canaã, para a terra prometida, para a terra de Israel, cerca de 40, quase 50 mil, cerca de 50 mil judeus voltaram e eles reconstruíram o templo com muita dificuldade. Nós lemos isso no livro de Esdras, lemos isso no livro de Ageu, no livro de Zacarias. Né? Houve a grande dificuldade para se reconstruir o templo. Mas este templo que foi reconstruído foi totalmente diferente deste templo que Ezequiel viu. Não batem as dimensões, não batem os serviços, não há nada do segundo templo com esse templo de Ezequiel. Portanto, esse templo de Ezequiel não é o segundo templo. A começar que ele estava num monte muito alto, um edifício da cidade para a Banda do Sul. A geografia que é descrita aqui por Ezequiel, isso será o tema da nossa última lição, é totalmente diferente da geografia que existe hoje em Israel. Porque Israel vai ter uma mudança geográfica, como o mundo todo vai ter uma mudança geográfica para a instalação do reino milenial de Cristo. É por isso que o título da nossa lição é A Visão do Templo e o Milênio. Porque este templo é o templo que vai existir no milênio. Então,
este templo que Ezequiel viu não é o segundo templo. Também este templo que Ezequiel viu não é o terceiro templo, que ainda não foi construído, que Israel está aí lutando para construir, que no acordo de paz feito em 2021, se não me falha a memória, na verdade, agosto de 2020, Israel fez um acordo com dois países árabes, o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos. E pela primeira vez, dois países árabes oficialmente aceitaram a ideia de Israel construir um templo em Jerusalém. Então, tudo está caminhando para isto. E este templo, que é mencionado no livro de Daniel, este templo que é mencionado no livro do Apocalipse, este templo também não é o templo visto por Ezequiel, porque esse templo será profanado pelo anticristo e este templo será destruído quando da vinda gloriosa de Cristo, quando da batalha do Armagedon. Então, também não é o templo que Ezequiel viu. Então, que templo é esse? É o quarto templo. Na verdade, nós tivemos o primeiro templo construído por Salomão, o segundo templo construído por Zorobabel, que foi reformado depois por Herodes o Grande, o terceiro templo, que será este construído com a anuência do anticristo, que ele mesmo profanará, e o quarto templo, esse templo do tempo do milênio, é este templo que foi visto por Ezequiel. É o templo do Israel restaurado espiritualmente. É o templo de Israel, reino sacerdotal e povo santo. Então, Deus mostra para Ezequiel o templo. E isto deve ter tocado muito ao coração de Ezequiel. Em primeiro lugar, Ezequiel era sacerdote e foi levado cativo quando ele estava iniciando ou ia iniciar o ministério sacerdotal. Cativeiro, para ele, teve uma grande frustração em termos sacerdotais, porque ele ficou impedido de servir ou continuar servindo no templo. Depois, lá em Babilônia, ele viu as abominações do templo. Deus lhe mostrou o nível de pecado e de apostasia que havia. E como se não bastasse isso, Deus mostrou a Ezequiel a glória de Deus se retirando do templo. E Ezequiel depois tem a notícia da destruição do templo. Talvez ele mesmo estivesse desanimado. Já 14 anos, 2 ciclos de 7 anos, que o templo tinha sido destruído. E no dia 10 do primeiro mês, precisamente o dia em que os israelitas separavam o cordeiro pascal, que seria sacrificado no 14º dia, quando então ele seria consumido. Mas ele era escolhido no 10º dia. É nesse dia que Deus dá a Ezequiel a visão do novo templo. Mostra e confirma a Ezequiel que Israel teria um novo templo, Israel seria restaurado, e Israel seria o que nunca tinha sido até então, reino sacerdotal e povo santo. Então, é essa visão que Ezequiel tem. E é interessante que ele tem essa visão justamente no dia 10 do primeiro mês, quando se começava a preparação
da Páscoa, da celebração da Páscoa, quando se começava a celebração da libertação. Israel seria libertado do pecado e teria novamente um templo. Este templo já começa a causar discussão, porque as pessoas dizem: por que precisa ter um templo no milênio? Se hoje, na dispensação da graça, nós não temos templo, porque cada um de nós é templo do Espírito Santo. E Jesus disse que chegaria a hora em que, e tinha chegado, que era a hora que ele havia chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que não se teria um lugar para adoração. E por que agora volta a ter um lugar para adoração? Em primeiro lugar, se volta a ter um lugar para adoração, porque é preciso que se cumpra que Israel, uma entre as muitas nações da terra, seja o reino sacerdotal e o povo santo. Então, Deus queria que Israel fosse o reino sacerdotal. O reino, ele é um lugar geográfico. Reino sacerdotal. Então, Israel tinha que estar num lugar oferecendo sacrifícios a Deus, fazendo todo o serviço do culto a Deus, sendo separado dos demais povos para fazer isso. Então, o propósito de Deus era este. Então, ele tem que se cumprir. Veja que nós, igreja, somos sacerdócio real. É o que está escrito ali em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja, uma nação espiritual, tanto que ela é sacerdócio real. Nós não somos um reino sacerdotal, nós somos um sacerdócio real. Nós somos o corpo de Cristo, que já é o templo. Jesus disse que ele era o templo. Então, a igreja é o templo. Israel não. Israel é uma nação étnica. Israel é uma nação dentre todas as nações de Israel, da terra, e ela foi escolhida para ser o reino sacerdotal e o povo santo. Então, por isso é preciso ter um templo, para que as nações venham adorar a Deus no lugar escolhido por Deus e que o culto seja ministrado pelo povo escolhido por Deus. Então, este propósito de Deus precisa ser cumprido. Não é algo figurado, como dizem os amilenistas. Não. É um propósito de Deus que é real, que precisa ser cumprido. Por isso é que é preciso ter um templo. E é por isso que Israel precisa ministrar neste templo. E quando Israel for restaurado, ele será restaurado para ministrar neste templo. Todas as nações
adorarão a Deus, tendo Israel como sacerdote. Esse é o objetivo de Deus. E a Bíblia promete isso. Vamos lá ver alguns versículos que mostram isso. Lá em Isaías, capítulo 66, versículos 20 e 21. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos e em carros e em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Então veja que Deus prometeu que as nações virão até Jerusalém, até o templo, assim como os israelitas iam. Eles também irão ao templo para adorar a Deus. Em Miqueias, capítulo 4, também nós temos uma profecia no mesmo sentido. Miqueias, capítulo 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, e julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a nação contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andarão, cada um em nome de seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus eternamente e para sempre. Então, os irmãos vejam aqui que também é uma profecia de Miqueias, dizendo que as pessoas viriam, as nações viriam a um monte da casa do Senhor para adorar a Deus. E que a lei, o governo, sairia de Israel. Israel será a potência mundial, porque o próprio Senhor Jesus estará reinando, não só sobre Israel, mas sobre todo o mundo. Porque ele é o filho de Davi, ele é o herdeiro da coroa de Israel, e ele será aceito como Messias no momento em que o anticristo estará para derrotar, destruir Israel. Aí Jesus virá nos ares e eles o reconhecerão como Cristo, crerão nele e por isso serão restaurados, serão salvos, porque quem crê em Jesus será salvo. E Jesus vencerá a batalha do Armagedon, vencerá o anticristo, o alto e o falso profeta, e Israel se estabelecerá como a potência mundial. E Israel se estabelecerá como o império. Esta pedra que Daniel viu, que destruiu a estátua daquele sonho que teve o rei Nabucodonosor. Como está escrito lá em Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. No versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre.
da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E, além de tudo, o profeta Zacarias, esse profetizou depois de Ezequiel. Né? Todos esses que eu disse agora foram profetizados. Daniel foi nessa época que que Ezequiel profetizou, Daniel já tinha profetizado com relação a essa revelação do sonho de Nabucodonosor, porque Daniel estava ali no 5º ano, mais ou menos, do seu cativeiro. E Ezequiel está aqui profetizando 14 anos depois, aliás, 25 anos depois do cativeiro. Então, todas essas profecias que eu mencionei são anteriores a de Ezequiel. Esta aqui é posterior, é a de Zacarias. Zacarias, capítulo 14, versículo 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Então, aqui, mais uma vez, se vê que as famílias, as nações, virão até Jerusalém para adorar a Deus. Então, esse é o propósito desse templo. É fazer com que as nações venham adorar a Deus e Israel exerça o seu papel de reino sacerdotal e povo santo. Então, aqui nós temos o porquê que existe este templo. Para cumprir o propósito divino, de fazer de Israel uma nação na terra, um povo étnico, biológico, que servisse de sacerdote para todas as nações adorarem a Deus na terra e adorarem num templo físico. É um povo físico, um território físico, nações físicas que vão adorar a Deus numa terra física e restaurada. Porque um dos objetivos do milênio é retirar a maldição da terra. O pecado tornou a terra maldita. Gênesis, capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, veja aqui que a terra foi amaldiçoada, mas a terra está aguardando, gemendo por uma restauração. Veja lá, Romanos capítulo 8, versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, nós salvos esperamos a redenção do nosso corpo, que é a nossa glorificação. E a terra, a criação, ela aguarda a restauração. E esta restauração se fará no milênio. Então, a terra, que hoje é amaldiçoada, ela vai ser abençoada. E de forma física, de forma natural,
haverá então a adoração a Deus no templo em Jerusalém, este templo que foi visto por Ezequiel. E este templo, Ezequiel viu, o texto, nós vimos, ele é levado a um monte muito alto. Esse monte não existe ainda. Este monte ele vai ser criado quando houver esta mudança geográfica. Veja que quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino, para vencer o anticristo, a Bíblia diz que haverá uma grande modificação geológica, geográfica. Veja lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Então, os irmãos, vejam que quando Jesus colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, o monte vai rachar. Isso vai ser o quê? Um grande terremoto, um grande movimento de terra. E aí vai surgir esse monte muito alto. E nele havia um edifício. E um homem, que tinha como aparência do cobre, este homem veio com um cordel na mão e chamou o profeta e disse que ele guardasse bem o que ele via ver e anunciasse para o povo de Israel, como nós já vimos, tudo o que ele ia ver. E então ele começa a ter a descrição, né, do monte e do templo que existia no monte. A primeira coisa que a gente vê interessante aqui é que ele já começa a medida diferente. O côvado, né? O côvado é a medida que vem aqui do cotovelo até a mão. O côvado que o homem estava medindo já era diferente do côvado normal. Já começa daí. Nós estamos num outro tempo, de outras medidas, para mostrar qual era a estrutura. E o templo, como eu disse para os irmãos, ele era diferente do templo que ele tinha visto em Jerusalém. Ezequiel conhecia bem o templo de Jerusalém, ele era sacerdote, ele foi criado ali, e agora o homem media e falava as medidas deste templo para Ezequiel, para mostrar ao povo que se tratava de um outro templo, de um outro tempo e de um outro templo, para que Israel soubesse que ele seria restaurado, ele seria salvo, ele se converteria, haveria um tempo melhor para o povo de Israel. O objetivo de Deus era exatamente trazer esperança para o povo. E mais do que isso, fazer com que o povo se arrependesse dos seus pecados. Não era um templo para os dias daquelas pessoas, mas elas deveriam, de geração a geração, e por isso Deus mandou também que Ezequiel reescrevesse, para que as gerações subsequentes tivessem conhecimento disso, e que diante desta esperança de um tempo novo,
o povo se arrependesse dos seus pecados. Veja que é esse o objetivo de Deus. Lá no capítulo 43, versículo 10. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades. Sirva-lhe ela de modelo, e envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto para os seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos e se cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Ezequiel tinha que ver tudo, anotar tudo, escrever, mostrar para o povo que este templo era diferente, que este templo era a esperança de Israel, para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Lembrasse que, por causa dos seus pecados, o templo tinha sido destruído. Mas Deus estava pronto para fazer um templo melhor. Deus já estava proporcionando algo melhor no futuro. Mas só poderia desfrutar deste algo melhor quem também melhorasse os seus caminhos, quem se arrependesse dos seus pecados. Irmãos, a esperança, ela nos leva à santificação. O apóstolo João nos explica isso. Lá em 1 de João, capítulo 3, o apóstolo diz assim, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quem tem esperança no céu, quem tem esperança da glória, se santifica, se separa do pecado. Por quê? Porque quer ir para o céu. Porque sabe que o céu é melhor. Aqui, Israel tinha uma promessa terrena, é verdade, mas de restauração, de ter comunhão com Deus, de ser aquilo que Deus sempre quis que ele fosse. E nesta esperança, sabendo que Deus iria proporcionar a Israel o seu desígnio, o povo deveria se arrepender e se envergonhar dos seus pecados, mudar de atitude, sabendo que os seus descendentes seriam o reino sacerdotal e o povo santo, mas que eles poderiam, desde já, desfrutar das bênçãos de Deus. O povo estava cativo, o povo estava sem terra, sem templo, sem Jerusalém, por causa dos pecados. Mas Deus iria trazer Jerusalém, trazer o templo, trazer uma terra nova, e eles deveriam se arrepender dos seus pecados para poder desfrutar daquilo que Deus queria lhes dar. Diz Paulo, lá em Romanos 15, 4, que tudo que é escrito para o nosso ensino é que foi escrito. Tenha esta esperança. Assim como Deus revelou o templo para Ezequiel, assim como Deus revelou o cumprimento das promessas e dos propósitos de Deus para Israel, Deus também revelou a nós na palavra o que está reservado para nós, igreja. Para nós, igreja, não está reservado o templo em Jerusalém, não está reservada a comunhão e a adoração a Deus de forma terrena no milênio. Para a igreja está prometida a glorificação e a nova Jerusalém, onde entraremos antes de Israel entrar no milênio. Então tenha esta esperança, não desanime,
se arrependa dos seus pecados, se envergonhe das suas maldades, abandone a sua vã maneira de viver, deixe de praticar abominações. E isso eu começo dizendo para mim mesmo. Quem tem esta esperança purifica-se a si mesmo. E foi este o objetivo que Deus deu a Ezequiel, para falar para o povo sobre o templo. Não é para satisfazer a curiosidade do povo, é para despertar no povo esperança para que ele se purificasse, se arrependesse dos seus pecados. E mesmo no exílio, na esperança da restauração, pudessem começar a servir a Deus. Outro ponto que causa polêmica é que neste templo haverá sacrifícios. Ezequiel, ele fala até quais eram as regras dos sacrifícios. Veja ali no capítulo 44, os irmãos encontram regras sobre os sacrifícios, sacrifício pela culpa, sacrifício pelo pecado, oferta de manjares, as primícias dos primeiros frutos. Mas alguém diz, Jesus veio, aboliu os sacrifícios. Não há mais sacrifícios. Como agora no milênio, com Jesus entronizado, nós vamos voltar a ter sacrifícios. Pastor Antônio Gilberto, o grande mestre das Assembleias de Deus, comentando este episódio, essa passagem, melhor dizendo, lá na Bíblia de Estudo Pentecostal, ele mostra claramente que estes sacrifícios que vão ocorrer no milênio, no templo, e precisa haver sacrifícios, porque senão Israel não seria reino sacerdotal. Esses sacrifícios, evidentemente, não são como eram no primeiro templo, como eram no segundo templo até a morte de Jesus, sacrifícios que cobriam o pecado. O escritor aos Hebreus, ele explica muito bem isso. Ele fala como aqueles sacrifícios tinham que ser repetidos porque os sacerdotes eram imperfeitos, eram pecadores, tanto que eles primeiro ofereciam sacrifícios pelos seus próprios pecados, mas veio Jesus, que no único sacrifício perfeito, ele tirou o pecado do mundo. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus brada na cruz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do templo, que era o símbolo do pecado, que dividia o lugar santíssimo do resto do templo, mostrando a separação que havia entre Deus e o homem por causa do pecado, como é dito lá em Isaías 59, 2. Ele se rasgou de alto a baixo. E agora nós temos um novo e vivo caminho pela carne de Cristo e nós entramos no Santo dos Santos, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 10. Então, não há mais sacrifícios de animais para cobrir pecado, porque o sacrifício de Jesus tirou o pecado. Então, por que agora, no milênio, nós vamos ter novamente sacrifícios de animais? E lembrando que no milênio, a Bíblia nos mostra que no milênio nós voltaremos, o povo, nós não, porque a igreja vai estar glorificada, então já não tem alimentação física, mas o povo que estiver vivendo aqui no milênio voltará a ser vegetariano. Voltar como era lá antes do dilúvio, né? Porque o que diz a palavra de Deus? Diz lá em Isaías, capítulo 11, versículo 6, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão,
e a né de ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Então, todo mundo vegetariano, como era lá no tempo antes do dilúvio. Mas então os animais só servirão para ser sacrificados, não para ser alimento. Mas por que esses sacrifícios, diz pastor Antônio Gilberto, com a sabedoria que Deus lhe deu, serão sacrifícios não para cobrir pecado, não para perdão de pecados, mas para se lembrar, como memorial da morte de Cristo. Exatamente como hoje a igreja celebra a ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi estabelecida por Jesus para a igreja. E a igreja se reúne, come o pão, toma o vinho, lembrando da morte de Jesus, em memória da morte de Jesus. A ceia é uma cerimônia da igreja. No milênio, com Israel, os sacrifícios serão feitos em memória do sacrifício de Jesus. Assim como nós fazemos hoje com a ceia, de forma incruenta, nos dias do milênio, será feito de forma cruenta, porque assim quis o Senhor e assim estabeleceu. Então, o templo terá sacrifícios, isso fica bem claro na visão. Ezequiel viu a visão dos sacrifícios, viu onde está o altar dos sacrifícios, e ele pôde contemplar, então, esse ritual todo, embora diferente do ritual estabelecido no primeiro templo, mas existia o ritual. Então, aqui nós vemos que haverá sacrifícios, mas os sacrifícios serão feitos em memória do sacrifício de Cristo. Outro ponto interessante que nós devemos observar aqui é que no exercício do sacerdócio nós teremos o povo de Israel, mas no altar, isso fica bem claro, no altar estarão os filhos de Zadok. Zadok, que era o sumo sacerdote do templo de Salomão. Quando Salomão abriu o templo, inaugurou o templo, o sumo sacerdote era Zadok. Zadok, ele era sumo sacerdote desde o tempo de Davi. Aliás, foi Zadok quem ungiu Salomão como rei de Israel. Nos dias de Davi havia dois sumos sacerdotes, o Abiatar, que era descendente de Eli, e o Zadok, que era descendente de Finéias. A linha sacerdotal começou com Arão, depois de Arão veio o seu filho Eleazar, depois de Eleazar veio Finéias, e era esta sequência dos sacerdotes. Inclusive, Finéias tinha uma promessa de Deus de que nunca sairia de sua linhagem o sacerdócio, porque ele havia se indignado com aquele episódio de Baal Peor, né, que foi a última grande matança antes do fim da peregrinação no deserto, aquelas pessoas aqueles jovens, né, israelitas que se prostituíram com as filhas dos moabitas. E Finéias se indignou com aquilo
e inclusive matou lá um israelita que estava querendo que o povo tivesse pena das Moabitas que Deus tinha mandado matar, e aí Deus deu a promessa de que Finéias, o sacerdócio seria perpétuo. Mas a verdade é que a Bíblia não explica por quê, mas a verdade é que nós vamos encontrar Eli, que era da descendência de Itamar e não de Eleazar, Eli exercendo o sumo sacerdócio. Aí teve aquele problema do Finéias e do Ofni, que eram os seus filhos que morreram, que haviam profanado o tabernáculo e foram a causa da destruição do tabernáculo que ficava em Siló. E depois vamos ter o Icabod, né, que foi aquele que nasceu quando morreram o Ofni e o Finéias. Esse Finéias é descendente de Itamar, né? E Zadok depois ele volta a ser sacerdote. O Abiatar ele perdeu o sacerdócio porque ele se revoltou contra Salomão, ele queria Adonias como rei, e ele então é exilado por Salomão, e o sacerdócio volta para a linhagem de Eleazar, a linhagem de Finéias, e Zadok continua, os sumos sacerdotes passam a ser, e aqui está escrito que eles se chegariam ao altar. Então, eles que ofereceriam ali o sacrifício. Se mantém o sacerdócio levítico e da descendência de Zadok, porque Deus, no milênio, cumpre todas as suas promessas para Israel. Cumpre a promessa de Israel ser reino sacerdotal, de ser povo santo, cumpre a promessa de restauração das 12 tribos, cumpre a promessa de Zadok e dos descendentes de Zadok exercerem a oferta de sacrifícios, estarem no altar. Este templo de Ezequiel, nós temos algumas observações interessantes que mostram a sua singularidade, a sua superioridade em relação aos demais. A primeira observação é a localização. Como eu já disse, ele ficava num monte muito alto, que não existe ainda, e numa nova geografia, né, de Israel. Um Israel que tem a sua natureza restaurada. Nós vamos falar disso na última lição do trimestre. A exemplo dos outros templos, ele tem também 3 partes. O átrio externo, que é o pátio acessível a todo o povo, descoberto, a parte coberta, e nós temos o santuário, e nós temos o Santo dos Santos. Então, nós temos aqui também esses 3 compartimentos no templo que Ezequiel vê. Né? O átrio externo está lá em Ezequiel 40, versículo 17. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um solhado que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele solhado. Mas tem também o santuário do lugar santo, capítulo 41. Nós vemos, então me levou ao templo, quer dizer, a parte coberta, e mediu os pilares, 6 côvados de largura de uma banda, 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. E a largura da entrada, 10 côvados, e os lados da estrada, 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu-se o comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. Então, você tem aqui também este lugar santo, que era a parte coberta. E dentro desta parte você vai ter a santidade das santidades. Também, aí vem o versículo 3. Na santidade das santidades, nós temos aqui o 41,4. Também mediu seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados diante do templo. E me disse,
Esta é a santidade das santidades. Então, veja bem, dentro do lugar coberto, você tinha uma área de 2 côvados, entrada 6 côvados e 7 côvados. Então, veja bem, antes era 10 côvados, daqui depois você tinha 6 côvados, e aqui dentro você tinha o Santo dos Santos. Agora, que interessante. No lugar santo deste templo, você não tem as peças que havia no primeiro templo. E até no segundo, que era o altar do incenso, que era a mesa dos pães da proposição e o candelabro. Você não encontra essas peças no lugar santo. E nem a arca no lugar santíssimo. E por quê? Porque agora não há mais divisão entre Deus e Israel. Israel tem o Espírito Santo. Israel serve a Jesus, que é o seu rei. Israel é a nação sacerdotal. Todo Israel é formado de sacerdotes. É verdade que para oferecer os sacrifícios a serem trazidos pelas nações, em memória do sacrifício de Cristo, nós temos os filhos de Zadok. Mas todo Israel é sacerdotal. Então não há mais necessidade de altar de incenso. Não há mais necessidade de mesa dos pães da proposição. Não há mais necessidade do candelabro. Jesus já os ilumina. Eles já oram a Deus, têm plena comunhão com Deus. Eles já se alimentam do pão da vida, que é Cristo Jesus. Mas há o altar de sacrifícios. Lá no átrio há o altar de sacrifícios, para que as nações venham trazer os sacrifícios em memória de Cristo. Só que este altar, primeiro, é um altar de madeira que não é mais formado de ouro. O altar de madeira que era forrado de ouro simbolizava Cristo. Cristo já veio. É um altar de madeira. E é de pedras lavradas. O outro altar não era de pedras lavradas. Este altar é de pedras lavradas. Por quê? Porque antes a obra da salvação não tinha ainda sido feita. Por isso que não se podia burilar o altar. Agora não, agora é de altar, porque a obra da salvação já foi realizada. Ela é apenas lembrada. Ela é apenas lembrada. Então, é o altar de madeira. São os homens que lembram o sacrifício do Deus homem. E ela é de pedras lavradas, porque a obra de Cristo já está completa. Você veja que antes o altar não podia ser de pedras lavradas. Êxodo capítulo 20, versículo 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas e as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Essa era a ordem antes de Cristo. Agora não. Agora este altar é de pedras lavradas. Aqui nós vemos claramente na visão do profeta Ezequiel. Isaías 40, 42. As 4 mesas para holocaustos eram de pedras lavradas.
O comprimento era de 1,5 côvado, a largura de 1,5 côvado e a altura de 1 côvado. Sobre ela se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e os sacrifícios. Então vejam que é de pedras lavradas, porque a obra de Cristo já foi completa. O sacrifício agora é apenas memorial. A quarta observação que a gente tem a falar sobre este templo é que neste templo há uma figura interessante, é a do príncipe. O príncipe, lá em Ezequiel, capítulo 44, diz assim: então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Então nós temos aqui um príncipe. Quem é este príncipe? Não é Jesus, porque Jesus é o rei glorificado. Ele não vai comer o pão diante da casa do Senhor. Ele é Deus, Deus homem. Este príncipe, tudo indica que será o sumo sacerdote. Melhor, o principal sacerdote. O sumo sacerdote é Jesus também. Mas o principal sacerdote, o sacerdote, o descendente de Zadok ali, que irá administrar esse trabalho. Ele entrará pelo vestíbulo desta porta, que ficará fechada, porque nesta porta entra a glória de Deus. E aqui é outra visão que Ezequiel tem. Veja lá em Ezequiel, capítulo 43, versículo 1. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando eu vim destruir a cidade. E eram as visões como a que eu vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. Ezequiel não só viu o templo novo, mas viu a glória de Deus entrando. E por onde ela entrou, se fechou a porta e não se abriu mais. Este templo terá a glória de Deus. Então não era o segundo templo, porque quando o segundo templo foi inaugurado, a glória de Deus não compareceu. Ela compareceu na inauguração do tabernáculo, está lá em Êxodo 40, compareceu na inauguração do primeiro templo, está lá em 1 Reis 8 e em 2 Crônicas 7, mas não está em Esdras. Quando o templo é inaugurado, o segundo templo, a glória de Deus não apareceu. Precisou vir o profeta Ageu consolar o povo, dizendo que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, porque Jesus viria. Mas os judeus rejeitaram a Jesus. Agora, neste templo aqui, a glória de Deus vai encher a casa. Ezequiel deve ter ficado muito contente. Ele que tinha visto a glória de Deus sair do primeiro templo. Agora ele vê a glória de Deus voltar ao templo. Porque Deus está em comunhão com Israel. E este príncipe é este responsável pela administração do sacerdócio, que não existia no primeiro templo. A quinta observação que a gente pode fazer a respeito deste templo, né, é exatamente a presença da glória de Deus.
A sexta observação é que este templo durará 1000 anos, muito mais que os 390 anos que durou o segundo templo, o primeiro templo. E também muito mais do que o tempo que durou o segundo templo. O segundo templo também teve aí uma duração de cerca de 400 anos também. Mas este templo durará 1000 anos. E todas as nações virão adorar neste templo. A sétima observação é que, ao contrário dos outros templos, a lei deste templo será a santidade. Veja lá Ezequiel, capítulo 43, versículo 12. Aliás, versículo 10, que diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel, esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhe ela de modelo. Esta casa deveria ser o modelo. Era a casa da glória de Deus, a casa que todo Israel serviria a Deus, a casa da pureza, porque neste momento Israel não terá mais transgressão. É o que diz o profeta Daniel. Daniel diz que, cumpridas as 70 semanas, e este templo virá depois da grande tribulação, portanto, depois da última semana, este templo é o templo em que Israel está sem transgressão. O que vai acontecer ao terminar a grande tribulação? O que acontecerá com Israel? Israel se converterá, crerá em Cristo, e aí vai acontecer o que está profetizado. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Veja que neste templo não haverá mais transgressão. Os israelitas não mais pecarão. Os pecados terão fim entre os israelitas. A iniquidade terá sido expiada, porque o sangue de Cristo terá purificado o pecado do remanescente salvo de Israel. A justiça eterna chegará a eles. Eles receberão a Cristo, ao Senhor justiça nossa, firmarão aquele concerto eterno com o Senhor, a aliança no seu sangue. Não terá mais visão nem profecia. Eles não precisarão mais de visão nem profecia de profetas, porque eles estarão contemplando o próprio Senhor, ou estarão vendo face a face. E o Santo dos Santos será ungido. Eles estarão no exercício do sacerdócio. Eles serão a nação, o reino sacerdotal e o povo santo. Eles terão aquela comunhão que não quiseram ter no Monte Sinai. Cristo os unirá a Deus. E eles servirão para sempre ao Senhor. E este templo será o reflexo desta comunhão. Será o templo da verdadeira adoração de Israel. Foi isto que Ezequiel viu. O templo do milênio. O templo do que os judeus hoje que rejeitam Jesus, estão esperando o Messias e clamam e gemem pela era messiânica.
esta era messiânica que eles falam, é esse tempo. É o reino milenial de Cristo. Hoje eles têm um véu sobre a sua face, como diz o apóstolo Paulo, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 3. 2 aos Coríntios, capítulo 3. Ele diz assim, versículo 14: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É por isso que vai ungir o Santo dos Santos, porque neste templo eles terão liberdade de adorar a Deus. Eles servirão como sacerdotes para as outras nações. Eles terão a glória de Deus perenemente. Ela não sairá deste templo como saiu do primeiro templo. Até por onde ela entrou, a porta se fechou. Eles terão comunhão com Deus. Servirão a Deus. E Deus mostrou isso a Ezequiel, para que o povo tivesse esperança. E, em tendo esperança, se arrependesse dos seus pecados. Quando nós lemos esta passagem, nós devemos também ter esperança. Não está reservado para nós este templo, mas para nós está reservada a Nova Jerusalém, onde não há templo, porque Deus é o templo. Não é assim? Está escrito lá no livro do Apocalipse, Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. É para lá que nós vamos. Para lá está a nossa esperança. Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, aprendamos com Ezequiel. Deus não quis que Ezequiel desanimasse. Mostrou-lhe o templo do milênio, para que ele se animasse e animasse o povo, para que eles se arrependessem dos seus pecados e, na esperança do futuro, do cumprimento das promessas, se mantivesse fiel a Deus. Nós também, nesses dias difíceis que estamos vivendo, que nós olhemos para as promessas da Nova Jerusalém e que também nos purifiquemos a nós mesmos, nos animemos para vencermos o mundo e entrarmos com Jesus na Nova Jerusalém. E ele continue sendo o nosso templo. Amém.